Olá, meu amigo e minha amiga, seja muito bem-vindo a mais um editorial do nosso canal. Hoje, num ambiente um pouco diferente aqui, estamos em trânsito, né? E não é por falta de equipamento que a gente não vai gravar aqui, explicando para vocês um pouquinho o que está acontecendo. Não só no Brasil, mas o entorno do Brasil aqui, o que reflete aqui também no nosso país. Dessa vez, a gente não está falando de guerra, não, pelo menos da guerra tradicional que está acontecendo na Israel. A gente está falando de uma guerra política que acontece no país vizinho, Argentina, mas que está interferindo totalmente aqui no Brasil e tem o envolvimento da China aqui. Então, bora entender. A matéria que eu trago, que eu quero analisar com vocês, essa matéria aqui que foi publicada no G1, tá? A matéria diz o seguinte: polícia argentina prende homem com 400 mil dólares em embalagem amarrada ao corpo. E aí, a matéria da Globo, ela tenta fazer você entender que isso é por causa das restrições do país argentino. É por causa das restrições do país que não estão autorizando você usar o dólar dentro do país. Ela escreve o seguinte: o peso, a moeda argentina, está perdendo valor rapidamente e o país tem poucos dólares em reservas. Por isso, o Ministério da Economia baixa restrições à compra de dólar. Então, se você lê a matéria aqui prematuramente, você vai pensar que é por causa da falta de dólar, por isso que eles estão trazendo dólar amarrado na cintura. E aí, a foto que aparece aqui é desse chinês aqui, com o dinheiro amarrado em volta da cintura, parece uma banana de dinamite, né? Parece explosivos aqui, você consegue ver em volta da cintura dele. Mas o que a gente tem que entender é que isso aqui tem uma análise ainda mais profunda. Vou ler só mais um trecho para vocês verem. Em uma ação da polícia argentina, em conjunto com a Receita Federal do país, da própria Argentina, os agentes prenderam em Buenos Aires, nesta quarta-feira, dia 11, 3 chineses que estavam com 700 mil dólares em uma embalagem colada ao redor do corpo. Só esses 3 chineses que foram apreendidos, eles estavam, para falar em reais, mais de 3 milhões e meio de reais amarrados na cintura, se for converter o dólar para real. De acordo com o jornal Clarim, os agentes da Receita Federal devem continuar a investigar outros chineses que foram detidos com dólares. Não é a primeira vez. Um deles, Yangu Wang, de 51 anos, estava com 400 mil dólares amarrados, o que equivale a quase 2 milhões ou mais de 2 milhões de reais. No registro de trabalho dele, ele diz que é uma categoria que paga uma taxa menor de imposto e que exerce a profissão de pintura e trabalho de declaração. O peso, moeda argentina, está perdendo valor rapidamente e o país tem poucos dólares em reserva. Por isso, o Ministério da Economia baixa restrições da compra de dólares. Então, se você analisar toda a matéria aqui do G1, o que vai te levar a inferir? Olha, falta dólar no país, os chineses que gostam de fazer o vulgo muamba, né, muambeiros aí que ficam trocando, trazendo produtos Xing Ling para vender aqui no Brasil. Então, e aí a gente imagina que eles estão trazendo para fazer negociações. Só que não é bem assim. Já tem uma suspeita e há um levantamento aqui de uma linha de investigação, e até foi uma acusação do próprio Javier Milei, que esses chineses que estão chegando lá na Argentina é para interferir na eleição argentina. É muita coincidência, esse pessoal está chegando com tanto dinheiro amarrado à cintura, logo agora na véspera da eleição. O Lula, como vocês sabem, teve uma matéria da Folha de São Paulo, e essa matéria diz que Lula mandou a Simone Tebet liberar via Banco Andino um valor de mais de 5 bilhões de reais para interferir nas eleições argentinas. E o Lula falou em alto bom tom, o próprio secretário da Economia argentina, que é o candidato presidencial, falou que o Lula vai fazer de tudo para que a direita não vença na Argentina. Algo mais antidemocrático que isso eu não vi. Interferir na eleição de um país vizinho, interferir na soberania, ajudando um candidato que é do seu interesse. Isso é uma verdadeira aberração. Agora, esses chineses chegando com esses malotes de dinheiro amarrado à cintura, é inevitável que você vai levantar a suspeita aqui de que é a China mandando dinheiro para manter uma economia, na economia, o poder da esquerda. Então, é inevitável que você faça logo de cara essa análise. E aí, como se não bastasse tudo isso, como se você já achasse que isso já é o suficiente,
tem uma outra matéria que te pega de surpresa agora também e vai te deixar com o pé, com a pulga atrás da orelha, né? Diga-se de passagem. É uma matéria da Gazeta do Povo, tá? Você está vendo aqui na foto, é o ministro do Supremo Tribunal Federal, Barroso. Quem sabe seu futuro presidente da República? Pois é isso aqui que a matéria da Gazeta do Povo trata. Sarkov sugere que Barroso está pronto para disputar a presidência do país. O ministro negou, disse que não tem interesse não. Mas olha só, o ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, foi sugerido pelo ex-presidente francês Nicolas Sarkozy para disputar a presidência do país. A sugestão do político foi dada nessa sexta-feira 13, é bem propício, né? Numa sexta-feira 13, a proposta de Barroso ser presidente do Brasil. Se você ligou os pontos aqui, não é mera coincidência, né? A sugestão do político foi dada nessa sexta-feira 13, durante o Fórum Internacional da Esfera Brasil, realizado em Paris. Barroso fez uma longa palestra no fórum sobre a atuação do STF em temas ligados ao legislativo, mudanças climáticas, desigualdade social, entre outros. As falas foram elogiadas pelo ex-mandatário francês, que disse que o ministro fez um discurso de orientação política, o que justificaria sua candidatura para uma nova presidência. Abre aspas, o presidente da Corte Suprema fez um discurso incrível. O senhor está pronto para uma nova presidência, uma outra presidência. Foi um discurso excelente e eu entendi tudo. Trata-se de um discurso de orientação política, muito mais do que um discurso de orientação jurídica. Muito interessante, disse Sarkozy logo depois. Então, pessoal, matou a charada, né? O que o Sarkozy disse aqui, o ex-presidente francês, é que não há um discurso jurídico nas falas do Barroso, tá? Não sou eu que estou dizendo, é o Sarkozy. Não há um discurso jurídico. Só que o Sarkozy não sabe que aqui no Brasil é crime de responsabilidade de um juiz da Suprema Corte exercer atividade político-partidária. Se você analisar a lei do impeachment, um dos temas que são vedados pelos membros do judiciário é exercer atividade político-partidária. E aqui o Sarkozy deu um bom tom. Isso não foi um discurso jurídico, é um discurso altamente político. E é um discurso que a Suprema Corte vem trazendo desde que houve a eleição de Bolsonaro lá em 2018. Ou seja, é um discurso político, é um discurso antagonista ao posicionamento de um presidente, e isso não poderia acontecer. A Suprema Corte deveria, com toda certeza, ser imparcial. É um dos princípios basilares da Constituição, o princípio da imparcialidade, o princípio da inércia, coisa que o judiciário brasileiro não está fazendo. Os discursos do Barroso, cada vez mais políticos, a ponto de um presidente, um ex-presidente da França, falar que o discurso dele foi totalmente político e nada jurídico. Pois é, nessa sexta-feira 13, o que você acha aí do anúncio e do prelúdio de Barroso, seu próximo presidente da República? Deixa no comentário aí, tá bom? Obrigado, pessoal. A gente volta daqui a pouquinho com mais um editorial às 9 horas para vocês. Grande abraço e até lá.